Thomas Sigristi é o principal referência brasileira quando o assunto é pintura naturalista. Em 35 anos de carreira, ele produziu mais de 10 mil desenhos e pinturas de espécies da flora e da fauna brasileira. É também autor e colaborador de inúmeros livros e projetos gráficos. O programa Mais Vinhedo de hoje conversa com ele. Tudo bom, Thomas? Tudo bem? Tudo bom. Como surgiu esse talento, essa vontade de registrar em pintura, né, a flora e a fauna? Eu nasci aqui em Vinhedo e desde garoto eu me interesso por animais, por natureza. A minha mãe me introduziu na pintura, nas artes plásticas, né, que ela tinha uma certa noção. E eu comecei a aprender desenho e pintura com ela. E depois eu transferi esse interesse para a pintura de animais e plantas desde essa época. E eu sempre procurei, desde a minha infância, percorrer a zona rural aqui do município, toda a região aqui em torno, né? Eu costumava andar pelas matas, a gente ficava olhando passarinho, desenhando, fazendo esboços, né? E depois eu fui, por volta aí da década de 80, mais ou menos, 1985, eu comecei a trabalhar profissionalmente nessa questão, para fazer desenho científico, né? Comecei com a Unicamp, com a Unesp, depois na USP. Procurei especialistas, biólogos e mostrei meu trabalho, o pessoal se interessou. E na época o professor Jacques Villiard, da Unicamp, falecido Jacques Villiard, ele me apresentou alguns especialistas, o professor Willis, da Unesp de Rio Claro, Edwin Willis, de Rio Claro, e outras pessoas que deram uma oportunidade de eu começar a ilustrar trabalhos científicos, principalmente na área de ornitologia, que é a ciência que estuda os pássaros. Uhum. E quantos livros hoje você tem? Tem ideia? Ou que você escreveu, participou, desenhou e participou de projetos? Eu devo ter mais ou menos uns 20 livros publicados da minha autoria, e eu já ilustrei mais de 40, 50 livros. Provavelmente alguma coisa entre 40 e 50 livros. Como você avalia hoje a questão do meio ambiente aqui no Brasil? O Brasil nunca fez muita coisa em prol do meio ambiente. A nossa sociedade nunca foi uma sociedade muito centrada nessa questão. Sempre houve muito impacto por conta da ocupação humana no Brasil. Desde os tempos coloniais, a gente sabe que o primeiro ciclo econômico foi o pau-brasil, e isso quase levou à extinção da espécie que deu nome ao nosso país, né? Hoje está sendo feito um trabalho gigantesco aí para preservar a genética dessa árvore, de tanto que se extraiu na época, né? E de lá para cá, os diversos ciclos econômicos pelos quais o Brasil atravessou colocou em risco muitos ecossistemas e muitos biomas, né? E eu acho que é um trabalho, o Brasil precisa crescer muito na área do meio ambiente. O Brasil está perdendo uma boa parte da sua biodiversidade. A gestão pública tem se mostrado ineficiente realmente em cuidar do meio ambiente de uma forma geral. Só que também, por estar numa zona tropical, o Brasil pertence a um grupo, a um ecossistema pantropical, que é a parte tropical que circunda a Terra, né? É bastante complexo esse tipo de ecossistema e também não se sabe muito a respeito dele. Então, os primeiros estudos de como se faz para preservar ecossistemas tropicais foram ou começaram a ser estudados da década de 70 para cá. Antes disso, se sabia muito pouco de como preservar florestas, de como cuidar do meio ambiente. Hoje nós temos já resposta para algumas coisas, mas os desafios ainda são imensos nessa área, imensos. E voltando para a cidade de Vinhedo, né, em relação à preservação, qual é a prioridade que o senhor vê em termos de cidade? Eu acho que Vinhedo é um caso sui generis, porque Vinhedo tinha uma tradição econômica agrícola até a década de 70, 80 mais ou menos. A partir da década de 80, houve uma urbanização e uma industrialização do nosso município.
E, por incrível que pareça, essa mudança da tradição rural para a tradição urbana foi benéfico para o meio ambiente da nossa cidade, pelo menos em termos de fauna e flora. Por que disso? Na tradição rural a qual pertencia o município, muita fruticultura, pecuária, criação de animais aí para abate, tudo aquilo que se fazia até a década de 70, 80, eliminou a maior parte da arborização da cidade. Você tinha muito pouca árvore no município, por conta dessas atividades agrícolas. Quando começou a vir condomínios para cá, houve uma intensificação na arborização de ruas, muitas áreas foram largadas porque já não produziam mais em termos de agricultura, e a natureza meio que retomou essas áreas. Formou-se mais capoeiras, as matas que existiam começaram a se interconectar com outras matas de outros municípios por corredores ecológicos que ninguém plantou. Foi a própria natureza que nos últimos 30, 40 anos reposicionou essa vegetação só porque os terrenos foram abandonados, né? Então as matas ciliares do Rio Capivari começaram a se interconectar com a Serra do Japi, por exemplo. Outras áreas do município começaram a se interconectar com matas residuais que existiam em Itatiba. Então isso foi interligando e foi criando toda uma nova estrutura ecológica que a própria natureza consertou. Então a gente pode dizer que hoje Vinhedo está numa situação muito mais preservada em termos de biodiversidade do que há 30, 40, 50 anos atrás. Então praticamente o desenvolvimento ele acabou ajudando nesse ponto. Sim, só que veja bem, isso funcionou para Vinhedo. Tá. Não quer dizer que isso é um modelo de sustentabilidade que vai funcionar para qualquer região do país. Cada ecossistema, Vinhedo está inserido no bioma Mata Atlântica. Dentro desse contexto e dentro do histórico do que existiu em termos de destruição de ecossistemas, tá? Dentro do nosso município, há 40, 50 anos atrás, comparado com o que temos hoje a situação está melhor em Vinhedo. Eu justifico essa melhora pela arborização intensiva que foi feita dentro dos condomínios, dentro de ruas. Nem sempre essa arborização foi feita de forma correta, mas só de se plantar uma árvore já ajuda muito. Tá? Foram introduzidas muitas espécies exóticas aqui, e isso não é muito positivo, mas também criou-se pelo menos uma estrutura florestal que integra as matas que existiam antigamente, né? As matas isoladas começaram a se interconectar, e isso melhorou muito a conservação da fauna e da flora do nosso município. Bom, a gente está falando de flora, a questão da fauna, que a gente vem nos últimos meses, anos, vem aumentando o número de notícias. Apareceu uma onça aqui e tal. Em relação à fauna, o que deve ser feito nesse sentido do aparecimento desses animais silvestres aqui na cidade? O que tem surgido muito aqui são registros da sussuarana, né, da onça parda no nosso município, além de outros elementos da fauna, né? E eu acho que grande parte desses animais estão retornando para o município, vindos de refúgios ecológicos onde eles sempre permaneceram, como por exemplo a Serra do Japi. Existem matas aqui em Itatiba que sempre preservaram esses animais de grande porte, né? Não existiam aqui em Vinhedo, tinham sido extintos aqui no município na década de 50, de 40. Era muito difícil você imaginar que uma onça parda, que uma sussuarana estivesse aqui no município. Tinha muito caçador, hoje não se caça mais tanto, tem muito pouca gente caçando no município, né? Essa tradição também meio que está acabando, né? Por conta até de ser ilegal, esse tipo de coisa. Então, esses animais estão voltando para o nosso município, provavelmente de patrimônio genético que foi preservado nessas áreas de maior tamanho, de área maior, né? Como a Serra do Japi, por exemplo. Tá? Então, eu acho que
uma tendência de começarmos a ver o retorno de uma certa parte dessa fauna, que originalmente sempre existiu aqui, mas que tinha sido eliminada por conta da atividade rural. E agora, com essa interconectividade natural que se está fazendo, de corredores ecológicos que a própria natureza está repondo, né? Esses animais conseguem sair da mata, lá em Jundiaí, por exemplo, e chegar até a Vinhedo, por exemplo. E daqui vão provavelmente colonizar outros municípios e vai se criando uma rede, né, de conexão entre um município e o outro, e isso é importante. A bacia do PCJ, por exemplo, pode se beneficiar muito com esse tipo de procedimento de você restaurar a mata ciliar da bacia do PCJ, o Rio Piracicaba, o Atibaia e o Capivari. Em termos de cidade sustentável, qual o caminho que você aponta para Vinhedo nesse sentido? Eu acho que Vinhedo está com todas as possibilidades. A gente percebe que, historicamente, pelo nosso estudo de 35 anos que a gente vem fazendo levantamento de fauna aqui no município, praticamente se perdeu algo em torno de 3 a 4% da fauna terrestre. Mas também é o tipo de animal mais exigente, que está em extinção no estado de São Paulo, não é só no município de Vinhedo. Então a gente está falando da onça pintada, não da onça parda, da onça pintada. É um animal que não tem muita possibilidade de existir aqui ainda, de voltar para cá. Também o veado campeiro, provavelmente, talvez tenha existido aqui. E a gente não tem possibilidade desse bicho existir no momento. O veado mateiro tem sido registrado nos arredores aqui do município, mas efetivamente no município nenhum registro. Mas isso é uma questão de tempo, talvez dele voltar, né? O jacaré está na embocadura ali, na confluência do Capivari com o rio Tietê, na região de Monte Mor, ali tem sido registrado o jacaré ali. Ele não tem sido registrado em Vinhedo, não tem subido o rio por conta provavelmente da poluição. Provavelmente a parte mais prejudicada do nosso município em termos ecológicos seja o rio Capivari, que está bastante poluído. E toda a parte de peixes, toda a parte de fauna aquática está praticamente destruída, a fauna nativa. Sobrou muito pouca coisa de peixes que existiam no rio Capivari, por exemplo. Então eu acho que Vinhedo tem como compromisso para a sua sustentabilidade no futuro aumentar e preservar as matas nativas que ainda existem. A principal delas é a mata da Fazenda Santa Cândida. É uma área extremamente importante em termos de biodiversidade. Seria interessante fazer reflorestamento ali, introduzir, aumentar a área da mata, plantar árvores nas áreas abertas do entorno, né, para aumentar essa área. Também as matas da Fazenda Cachoeira podem ser melhoradas. Elas estão seriamente comprometidas por conta do efeito de borda, que é um fenômeno que acontece quando você tem uma mata muito pequena, exposta ao vento, ao sol. Os cipós e outras plantas heliófilas que gostam de sol começam a afogar essas matas pequenas. E ela vai derrubando, vai caindo, as árvores grandes vão caindo. Também incêndios, né, podem afetar muito esse tipo de ecossistema. Então é importante aumentar o tamanho dessas matas, plantando mais árvores no entorno da caixa d'água. Temos matas importantíssimas ali que fazem conexão com Itatiba, que também é uma área, um município que tem muita da sua biodiversidade preservada. Então essa interconexão de áreas verdes remanescentes, nativas, por meio de corredores ecológicos intermunicipais seria a melhor dica para a gente ter uma sustentabilidade no futuro no nosso município, para manter a biodiversidade. Existem outros fatores, como a questão da manutenção do lençol freático, a manutenção da água, a despoluição do rio Capivari, de toda a bacia do PCJ. Tudo isso é algo que precisa ser feito no longo prazo ou no curto prazo, melhor ainda. Thomas, como você vê o desenvolvimento da cidade, né? Eu já disse que nós estamos do lado de Campinas, entre Jundiaí e São Paulo, e a ocupação desses espaços aqui pela cidade? Eu acredito numa resolução da ONU de 2014 que questionou a questão da ecologia, o movimento ecológico. Foi colocado
sob avaliação pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 2014, num congresso, se não me engano, em Nova York. E lá foi definido uma nova estratégia, porque aquele conceito ecológico antigo, ultrapassado, da década de 80, 90, não tem dado o retorno que se espera para a solução dos problemas de desenvolvimento humano. A partir disso, a ONU criou uma nova cartilha de sustentabilidade. O termo sustentabilidade começou a ser falado a partir de 2014 para cá, como uma nova alternativa que tenta criar uma nova perspectiva ecológica para o desenvolvimento humano. Isso em qualquer parte do planeta. E percebeu-se desde essa época que se você não colocar a questão econômica dentro do movimento político e ecológico, você não consegue realmente obter retorno, ou você não consegue obter sucesso no seu empreendimento se você não colocar o fator econômico sempre nas questões. A economia e a política norteiam a direção que um homem toma em determinadas situações e a gente precisa cuidar disso efetivamente. Então eu sou a favor da implementação de projetos aqui em Vinhedo, por exemplo, condomínios, né? Desde que eles atendam certas questões e parte do problema gerado pela introdução de novos condomínios pode ser, vamos dizer assim, melhor conduzido no futuro se você resolver determinados problemas aproveitando a questão econômica que esses empreendimentos trazem para o município. Você gera dinheiro a partir desses novos investimentos no município, na região metropolitana de Campinas como um todo. A partir desse dinheiro gerado, você conserta coisas, tecnicamente falando. Você pode pegar, por exemplo, o dinheiro de um investimento de um condomínio qualquer, por exemplo. Você conserta, por exemplo, uma área importante como a mata da Fazenda Santa Cândida, por exemplo. Você usa recursos para reflorestar no município, introduzindo, por exemplo, sementes de espécies pioneiras em áreas de mata ciliar, onde você tem total exposição ao sol, você não tem árvore nenhuma, você tem um campo ali, você tem um pasto, uma área degradada por braquiária, por espécies exóticas de capim. Você joga sementes de plantas que vão rapidamente colonizar aquela área, vão criar uma arborização e uma capoeira natural. Aí você pode também depois, numa segunda fase do processo, depois de alguns anos, você introduz mudas de espécies de mata secundária e de mata primária, mas você planta essas mudas na sombra da capoeira e não em pleno sol. Porque se você fizer, como se faz atualmente, a introdução de mudas, por exemplo, de jatobá, de jequitibá, de essências nativas em áreas onde ela vai ser esturricada pelo sol, essa muda não vai para frente, ela acaba morrendo, ela acaba sendo afogada pelo capim, ela não tem como competir com o capim. Então, todo esse processo de sucessão de vegetação é um assunto técnico que precisa ser tratado de forma técnica e usando recursos oriundos desses projetos de desenvolvimento humano para a região. Ou seja, a coisa tem que estar toda amarrada, não só radicalizada de um lado ou do outro. Né? Esse processo de radicalizar, esse processo ecologista radical, ele não surtiu efeito nos últimos 30, 40 anos. Isso não deu certo. Então, o que a gente pensa é que hoje, seguindo a própria normalização que a ONU criou, é preciso fazer uma conexão do setor privado com a política e a economia e o movimento ecológico, tudo isso trabalhando junto para construir um futuro melhor. É claro que a gente nunca vai ter resposta para tudo, é claro que muitos erros podem ser cometidos, mas pelo menos a gente está caminhando em direção à construção de um entendimento que pode ser melhorado com o passar do tempo. Agora, não fazer nada
ou ficar só criticando, isso é uma coisa que precisa ser deixado de lado, não tem dado certo. A questão de novos empreendimentos na cidade, por exemplo, como deve ser essa contrapartida, na tua opinião? A contrapartida ambiental para projetos do ponto de vista de ocupação do solo do município por condomínios, por exemplo, ou de distritos industriais, esse tipo de ocupação que é o que mais tem aparecido aqui na nossa região, eu acho que deveria ser feita uma contrapartida ambiental do ponto de vista de doação do empreendimento das áreas verdes que já existem numa determinada fazenda, numa determinada área que vai se pretender lotear, por exemplo. Você doa todas as matas nativas e todas as matas ciliares, todas as capoeiras em formação, onde tem árvore de forma massiva, de forma densa, adensamento de árvores, você já pega essas áreas como área de preservação. E você norteia todo o desenvolvimento do empreendimento, construção de ruas, casas, tudo que se pretende fazer do ponto de vista econômico nas áreas de pasto aberto, nas áreas ocupadas por fruticultura, nas áreas ocupadas por atividades rurais, onde você já tem um terreno aberto, o terreno já está praticamente exposto ao sol completamente. E você usa também como uma contrapartida a arborização correta dessas ruas depois que elas estiverem prontas. E você conecta todas essas áreas urbanas com as matas do entorno que foram preservadas, com arborização. E você cria condição ecológica dos animais que vivem nessas matas residuais explorarem a parte urbana em parte, tá? E conectar essas matas com outros corredores, com outros condomínios ao lado. E aí você, para cada caso, você norteia uma distribuição. Uma parte da área fica para a preservação ambiental e você já explora aquilo que já tem arborizado. E a parte que não tem arborização, você destina para a ocupação de casas, por exemplo. Também é possível, numa área onde tenha pouca arborização natural, uma área que você não tenha naturalmente muita arborização, você permite a construção do empreendimento, desde que se faça uma compensação financeira que gere recursos, que você pode daí utilizar esses recursos em outras áreas do município, onde existe extrema importância de que se preserve. Por exemplo, as áreas da Fazenda Santa Cândida, a área da Fazenda Cachoeira, a área da Fazenda ali da Caixa d'Água, por exemplo. São áreas que já têm um adensamento florestal maciço e você pode melhorar ainda mais se você tiver os recursos financeiros para fazer uma boa intervenção nessas áreas. Também a despoluição de águas, a despoluição do Rio Capivari, tudo isso pode ser beneficiado por meio de investimento financeiro direto. Que é justamente aquilo que você comentou, é usar a área econômica para aumentar a preservação e a conservação. Na verdade, essa premissa foi a própria ONU que direcionou, e depois no futuro você pode gerar recursos via ecoturismo, você pode usar essas áreas naturais para gerar renda no futuro, né? Mas a preservação imediata, a preservação direta deve vir do setor econômico. Aquele que está pretendendo ocupar economicamente uma determinada parte do município tem que gerar recursos para que a preservação do próprio município se torne uma realidade, porque o setor público por si só não dá conta disso. A sociedade, o pagamento de impostos do cidadão, esse tipo de coisa não tem sido utilizado diretamente para a manutenção do meio ambiente, porque ela é muito absorvida por questões de educação, saúde, segurança, é onde consome a maior parte desse dinheiro. Então a questão ecológica poderia vir do próprio empreendimento econômico que vem por conta desses recursos. E Thomas, hoje em dia as redes sociais dominam a comunicação, né? Mas junto com ela também vem as fake news.
Como a fake news interfere nessa questão de meio ambiente, de ecologia, principalmente aqui na nossa região? Eu acho que tem muito achismo nas redes sociais. Uma pessoa, ela tem uma opinião pré-formada de algo e ela expõe essa opinião muito rapidamente, muito diretamente nas redes sociais, e muitas vezes essas opiniões acabam centralizando decisões políticas no direcionamento do desenvolvimento sem um embasamento técnico. Então existe um risco muito grande quando você pega esse tipo de informação para direcionar a conduta do desenvolvimento sustentável de uma determinada região. É preciso pensar, por exemplo, que foi dito aqui no nosso município que existia bioma cerrado, que Vinhedo pertencia ao bioma cerrado. Análise, se você estudar as espécies da flora e da fauna, você vai notar que toda a parte de natureza do nosso município, em Vinhedo, é centrada na Mata Atlântica. O que existem aqui no nosso município, por exemplo, são matas mesófilas. A mata mesófila é um tipo de mata atlântica mais seca, de cunho florístico Mata Atlântica. Então, Vinhedo está inserido no bioma Mata Atlântica. Historicamente, o bioma Caatinga já chegou aqui no nosso município há milhares de anos atrás, muito antes da chegada dos portugueses ao Brasil, por conta de alguns fragmentos de microhabitats dentro dessas matas mesófilas. A gente nota espécies típicas da Caatinga em enclaves rochosos, por exemplo, na mata do Observatório e perto ali da região do Cristo, ali de Vinhedo. Você nota que existem plantas da Caatinga ali. E essas plantas só podem ter chegado ali quando a Caatinga se estendia do Nordeste atual até o Sudeste. E isso foi um trabalho do Aziz Absaber, um paleoclimatologista e geógrafo da USP, que esteve estudando esse assunto aqui na nossa região. Também notou que esse tipo de coisa ocorre na mata da Serra do Japi, por exemplo. Então, a Caatinga já chegou aqui, mas hoje em dia você não tem mais Caatinga. Isso há muito tempo. Muito tempo atrás. Isso há milhares de anos atrás, sei lá, estamos falando entre 20 e 60 mil anos atrás. Então, quer dizer, não é algo atual. Está comprovado que existiu Caatinga aqui por conta dessas espécies da flora que marcam, que delimitam que aqui já houve. Mas você não pode dizer que tem bioma Caatinga aqui. Isso é um erro interpretativo. Então, eu não conheço nenhum texto do Aziz Absaber que está sendo colocado aí como culpado dessa questão. Eu não conheço nenhum texto dele no qual ele afirme que existe cerrado aqui. O que pode ter havido é um erro de interpretação do tipo: algumas espécies do cerrado naturalmente são trazidas para cá por conta da proximidade com áreas próximas de cerrado, que existem, por exemplo, áreas remanescentes em Campinas, em Itu, em Indaiatuba, onde existiu cerrado, de fato. Se houve cerrado no município de Vinhedo, esse cerrado não foi documentado, ele foi rapidamente eliminado, foi rapidamente destruído, e a gente não tem historicamente nenhum dado que fale que tem cerrado aqui. E hoje você não vai encontrar nenhum fragmento de cerrado aqui. Se você pegar a Serra dos Cocais como um todo, a vegetação típica é de Mata Atlântica, com algumas espécies oriundas do bioma cerrado, que são trazidas principalmente pelo vento. As sementes aladas atingem altas, estratosfericamente, chegam a uma altura muito alta, e os ventos trazem e derrubam uma semente aqui, e nasce um indivíduo de uma planta, mas é um indivíduo isolado de uma planta. Não é um contexto florístico que se instalou no município como para você dar a característica de bioma, por exemplo, para isso. Você pode ter introduzido muitas plantas do cerrado, por exemplo, o jacarandá, por exemplo, do Pantanal foi colocado aqui em Vinhedo. Foi introduzido aqui. Espécies do ipê do cerrado, nós temos o ipê da Mata Atlântica nativo aqui.
mas outras espécies de tabebuia, que é o gênero do qual pertence o ipê, foram introduzidas na cidade. E depois elas dispersam sementes, a fauna dispersa sementes, e você vê esses indivíduos de plantas nascendo em lugares isolados, mas não quer dizer que marque o cerrado. O próprio cambará, que é uma espécie típica do cerrado, e a gente encontra o cambará em vinhedo, precisa fazer uma distinção muito interessante. O cambará que existe em vinhedo é o cambará da Mata Atlântica, da Mata Nebular Mata Atlântica. Existe muito cambará em mata nebular, que é um tipo de vegetação que ocorre, por exemplo, na Mata do Japi, na Serra do Japi, por exemplo. E os tipos de cambará que são utilizados aqui no nosso município para fazer cerca, o pessoal dizia que era uma madeira boa para construir morão de cerca, que o pessoal usou muito, e tem muito cambará ainda na região ali da mata da Serra dos Cocais, na divisa com Valinhos e com divisa com Itatiba. É o cambará da Mata Atlântica, não é o cambará do Cerrado, apesar de ter o cambará do Cerrado e o cambará da Mata Atlântica. Você tem o jatobá do Cerrado e o jatobá da Mata Atlântica. Isso é uma coisa comum, mas não quer dizer que porque você tem uma planta cujo nome vulgar é típica do bioma cerrado, se você vai analisar botanicamente falando, botanicamente é interessante, é um erro falar isso, mas assim, do ponto de vista da botânica, né, você vai ver que é uma planta que especificamente pertence a um bioma ou outro bioma, apesar de ser jatobá, apesar de ser cambará, depende de qual espécie você está falando. Então, para resumir, cerrado é fake news. Cerrado em vinhedo é fake news. Então tá bom. Conversou com o Thomas Sigrist e esperamos você no nosso próximo programa. Até mais.